Boa noite. Boa noite a todos e todas. Com muita alegria que estamos reabrindo o nosso trabalho nessa quinta-feira. 33 anos de ABAME. Que instituição linda que é essa ABAME, né, gente? 33 anos de história. E estou aqui cumprimentando a minha mesa linda e maravilhosa com o meu antecessor, conselheiro nato, Dr. Sidney Santana, e minha diretora, primeira secretária, doutora Daniela Capanema. E estamos com esse auditório lotado, que é sempre uma alegria muito grande receber. Temos líderes de comissão aqui presentes, que honra recebê-los. E quero cumprimentar também a todos que estão no modo virtual, nossa palestrante, estreando aqui na mentoria da BAME, doutora Vanessa Zanotti, que será brevemente anunciada pelo nosso doutor Sidney Santana. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Gostaria de avisá-los que estamos muito próximos do ENAI. Nosso ENAI está chegando, vai ser dia 30 e 1º de dezembro. Aguardem, porque nós estaremos lançando o ENAI nas nossas redes sociais. Também gostaria de comunicar que vamos ter um evento solene na instituição, data essa que também vamos brevemente anunciar, para fazermos a entrega, a posse do nosso patrono de honra, que é o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Então, fiquem acompanhando nossas redes sociais, que a gente está cheio de novidades por aí. Passo a palavra ao doutor Sidney, para anunciar a nossa palestrante. Obrigado, doutora Alessandra. Boa noite a todas e a todos presentes. Eu quero saudar primeiramente os presentes de forma virtual, na pessoa do nosso tesoureiro, doutor Emílio, que eu estou vendo aqui. E, mais que tudo, uma grande honra receber a doutora Vanessa Zanotti hoje, aqui na nossa quinta-feira de mentoria, trazendo um tema muito interessante. O currículo da doutora Vanessa é muito extenso, se eu for lê-lo todinho, a gente vai levar o tempo todo aqui da mentoria. Mas eu posso adiantar, resumidamente, que a doutora Vanessa é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, pós-graduada em Direito Imobiliário pelo IBMEC, secretária-geral da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Espírito Santo, membro da Comissão de Locações do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM, membro do Instituto Imóvel por Elas. A doutora Vanessa vai nos brindar com um tema muito interessante e muito caro para nós, advogados do mercado imobiliário, que são as polêmicas na locação, uma análise à luz dos precedentes jurisprudenciais. Muito obrigado, doutora Vanessa, a palavra é toda sua. Tudo de bom. Boa noite a todos. O áudio tá legal? Acredito que sim, né? Caso tenha alguma interferência, me avisem que aí a gente tenta melhorar aqui o áudio também. Bom, eu pedi para a pessoa que entrou em contato comigo me ajudar compartilhando aí meus slides que eu preparei, então eu espero que ela disponibilize. Então, inicialmente, eu queria agradecer o convite que eu recebi do professor Haroldo, quando ele esteve conosco aqui na OAB Espírito Santo. Eles nos presenteou com uma fala sobre os negócios jurídicos processuais. Então, nesse dia, a gente recebeu o convite de estar aqui hoje. Então, para mim é uma honra participar dessa mentoria. Queria, então, agradecer e cumprimentar todos os presentes. Bom, no segundo slide, eu coloco um pouco sobre o meu currículo, que já foi apresentado aqui. Então, para vocês me conhecerem, eu tenho 18 anos já como advogada, e nessa minha trajetória, né, profissional, a gente atuou
também como juíza leiga aqui no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Então, nesse momento, eu me afastei um pouco da advocacia e fiquei somente como juíza leiga e pude perceber a importância do olhar sobre a mediação, o olhar sobre a necessidade da gente pensar, apesar de estar dentro do Poder Judiciário, realizando ali as audiências de instrução e julgamento, eu pude perceber como é importante o advogado ter o olhar voltado para os conflitos de pessoas, e como que hoje, atuando especificamente, né, no direito imobiliário, com contratos de locação, eu consigo verificar que nós, advogados e advogadas, não estamos somente analisando ali friamente a legislação e contratos, mas nós estamos, sim, trabalhando com pessoas. Então, o nosso olhar é voltado para as pessoas, para o que está sendo relacionado ali naquele contrato de locação, e eu acho que essa mensagem eu sempre gosto de passar para a gente ter essa sensibilidade, né? Que nós não estamos somente lidando com contratos, com a legislação, mas sim com as pessoas que estão envolvidas ali naquele negócio. Bom, pode passar para o próximo slide. Isso. Eu escolhi falar sobre polêmicas na locação, fazendo esse olhar, né, essa análise para os precedentes jurisprudenciais, considerando a relevância dos precedentes, conforme a gente tem lá o artigo 926 a 928 do CPC, a gente percebe como que, a partir do Código de Processo Civil de 2015, nós verificamos uma relevância dos precedentes no âmbito da aplicação do direito brasileiro. Então, hoje nós temos vários instrumentos com o objetivo de trazer esse mecanismo, vamos dizer assim, para cada vez mais, como se a gente estivesse vivendo uma necessidade de uniformização. Por quê? Antes do Código Civil de 2015, nós víamos várias situações em que os jurisdicionados eles simplesmente ficavam à mercê e frágeis, né? E aí nós tínhamos várias possibilidades que aconteciam de pessoas que ajuizavam ações, e a gente começava a ver decisões jurisprudenciais totalmente diversas. Isso trazia uma certa fragilidade para o nosso ordenamento. Então, em 2015, com o Código Civil, Processo Civil, nós vemos um fortalecimento dos precedentes, e desde então a gente consegue perceber como que hoje o advogado, para trabalhar, precisa conhecer os precedentes jurisprudenciais. Então, hoje a gente não consegue conceber a atividade advocatícia afastada dessa análise dos precedentes jurisprudenciais. O advogado, a advogada, ele precisa ler os informativos dos tribunais superiores, conhecer o entendimento dos tribunais de justiça estaduais sobre as matérias que ele está trabalhando, justamente em razão dessa relevância. O advogado, ele precisa, quando ele está elaborando um contrato, quando está fazendo uma petição inicial, ter esse conhecimento, e não somente embasar o seu trabalho na legislação. Então, em razão dessa relevância e de eu estar a todo momento, né, buscando conhecer os precedentes jurisprudenciais sobre os temas que eu trabalho especificamente sobre locação, eu selecionei 3 grandes polêmicas no contrato de locação e selecionei precedentes jurisprudenciais sobre os temas para que a gente possa debater, porque eu acho que aqui a gente está entre colegas, então o ideal é a gente vai fazer a nossa exposição, mas também ouvi-los sobre a experiência que os senhores e as senhoras possuem sobre os temas que a gente vai abordar aqui essa noite. Pode passar.
Então, a primeira grande polêmica que eu separei para a gente conversar essa noite é sobre os danos no imóvel. Acho que todo mundo aqui que trabalha com locação já deve ter experimentado alguma situação, especificamente quando da devolução do imóvel pelo locatário, né, ao final da locação, se deparar com uma cena dessa. Eu coloquei 2 fotos que a gente... Pode passar para o próximo slide. Essas 2 fotos, elas foram divulgadas na internet, teve o caso do cantor Belo, né, que sofreu uma ação de despejo, e essas fotos foram divulgadas, foi como ele deixou o imóvel, né, ao final da locação. Então, diante dessa relevância, né, dessa polêmica, e na vivência da locação, a gente percebe várias situações de ao final da locação, o imóvel ser devolvido dessa forma, totalmente danificado. Então, sendo essa uma grande polêmica e atual, né, sobre locações, eu separei para a gente conversar sobre alguns precedentes jurisprudenciais sobre o tema. Pode passar. Esse precedente é bem recente, de setembro de 2022, e ele fala sobre a necessidade, né? Ele, vamos dizer assim, coloca bem claro a necessidade da elaboração do laudo de vistoria. Então, hoje, trabalhando com locação, a gente percebe como é relevante você, quando você está fazendo assessoria, você alertar o locatário e o locador sobre a necessidade de elaboração de um laudo de vistoria detalhado, um laudo de vistoria feito por um especialista mesmo. Aqui, eu estou falando de Vitória, né, do Espírito Santo, então, aqui em Vitória, nós já temos empresas especializadas em realização de laudos de vistoria, e sempre que eu presto uma assessoria, a minha indicação é para, né, a indicação sempre é que essa parte seja terceirizada, não seja realizada nem pelo advogado, nem pela imobiliária. Então, em razão justamente da importância da elaboração desse laudo de vistoria. E aí, nesse precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu separei para vocês, ele coloca, foi uma ação, né, ajuizada, e tinha o objetivo de condenar o locatário ao pagamento de indenização, em razão justamente dos danos do imóvel alugado. E aí, nesse caso, não foi realizada a vistoria de saída. Então, olha a fragilidade, né, dessa prova. E, além disso, além de não ter sido realizada a vistoria de saída, a perícia ela foi realizada no local 5 anos após a entrega do imóvel. Então, justamente em razão dessas 2 peculiaridades, ausência de vistoria de saída e perícia realizada 5 anos após, o pedido realizado pelo locador foi julgado improcedente. E aí, especificamente nesse ponto, a gente pode alertá-los sobre a possibilidade de ajuizamento de ação de produção antecipada de prova, no caso, para realização de uma prova pericial que tenha no futuro o objetivo de buscar depois a condenação do locatário ao pagamento da indenização. Então, no próximo slide, eu menciono justamente esses pontos que a gente deve observar quando a gente está realizando essa assessoria sobre a locação. Pode passar o próximo slide. Exatamente. No precedente citado, verifica-se a importância do laudo de vistoria inicial e final, bem como a necessidade do ajustamento da ação de produção antecipada de prova. A minha prática na locação, muitas vezes demonstra o seguinte: quando você
inicia ali uma tratativa extrajudicial com o locatário, então você tem um laudo de vistoria inicial, tem um laudo de vistoria final, você faz essa comparação e ali você gera a cobrança para o locatário dessas inconformidades que foram encontradas. E aí você inicia, a gente sempre inicia tratativas extrajudiciais com o objetivo de evitar o poder judiciário. Quando a gente não consegue evoluir nessas tratativas extrajudiciais e a gente vai para o judiciário com a produção antecipada de prova, a maioria dos casos a gente consegue, produzindo essa prova antecipada, depois um acordo com o locatário. Então, essa produção é muito importante, justamente porque se você, como nesse precedente que a gente acabou de ver, se você for ajuizar a ação pelo rito ordinário, for produzir essa prova muito tempo depois, você vai ficar frágil nesse pedido indenizatório, como aconteceu nesse precedente que eu apresentei para vocês, e o seu pedido provavelmente vai ser julgado improcedente. Então, alertá-lo sobre essa possibilidade. Pode passar. Esse outro precedente que eu separei é daqui do Tribunal de Justiça, aqui do Espírito Santo, e aí é muito interessante, porque nesse caso foi vamos dizer assim, o inverso, né, sobre a questão de danos, mas no caso aqui, o locatário, ele foi quem ajuizou a ação em face do locador, e ele pede uma rescisão do contrato e perdas e danos também, e ele alega que o imóvel alugado, ele foi infestado por pombos, e também ele alega o descumprimento pelos locadores de obrigação de reparar a bomba d'água. Então, nesse precedente, o que o desembargador, né, a turma entendeu? Que o locatário, ele fez, sim, a reclamação. No entanto, depois que ele fez a reclamação, ele permaneceu no imóvel. Então, ele não fez a reclamação e tomou outra medida para sair do imóvel, enfim, ele permaneceu. E aí, o entendimento foi no sentido de que, como o locatário, ele permaneceu, ele não saiu à procura de outro imóvel, ele não se movimentou nesse sentido, o tribunal entendeu que ele, em razão de ter praticado esse comportamento, agora ele não poderia, de forma contraditória, alegar ou solicitar, né, requerer uma indenização em razão dessa mesma alegação. Então, o tribunal entendeu que ele não teria direito a nenhuma indenização, justamente por ele ter permanecido no imóvel após ter realizado as reclamações. Então, aplicou o princípio da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, vedação ao comportamento contraditório, impede que a parte, após praticar determinado ato, venha adotar comportamento posterior. E aí ele falou, bom, se você está alegando que o imóvel está inabitável, você deveria ter saído, procurado outro imóvel, e você não adotou esse comportamento. Então, agora não cabe mais nenhum tipo de questionamento. Então, eu achei muito interessante esse precedente e trouxe também para os senhores e para as senhoras. Pode passar. Então, né, explicando um pouco do precedente, o inquilino ajuizou a ação em face do locador, pleiteando a rescisão, danos, ocorre que, em razão de o inquilino ter permanecido no imóvel após ter realizado a reclamação, o seu pedido foi julgado improcedente, pois os desembargadores entenderam que o inquilino praticou ato contraditório posterior e teria violado a boa-fé. Pode passar. Bom, essa segunda polêmica que eu separei sobre assinatura digital. Não sei se os senhores chegaram a acompanhar, mas a gente teve alguns julgamentos e até hoje ainda está uma situação meia nebulosa sobre essa questão do uso da assinatura digital nos contratos de locação. Pode passar. Bom,
A medida provisória, né, de 2021, ela trouxe a possibilidade, né, do uso da assinatura digital, né, da utilização desses contratos digitais, porque atribuiu validade aos documentos públicos ou particulares produzidos eletronicamente. Então, desde 2021, desde 2001, nós já tínhamos essa possibilidade do uso dos contratos digitais. Pode passar. E aí nós vimos, na pandemia, uma aceleração desse procedimento de digitalização dos contratos. Na pandemia, quando todos nós, né, ficamos restritos, né, na circulação, a possibilidade e o uso, vamos dizer assim, dos contratos digitais simplesmente explodiu. Praticamente, a pandemia, ela acelerou esse procedimento. Algumas imobiliárias já tinham de praxe o uso desses contratos digitais, mas a pandemia, ela expandiu essa possibilidade praticamente para o Brasil inteiro. Hoje em dia, a gente verifica que o uso da assinatura dos contratos de forma digital simplesmente virou algo normal. Todo mundo, ninguém mais assina um contrato né, por escrito, às vezes até quando o documento a gente tem que imprimir e assinar de forma escrita, até a gente acha um pouco estranho, né, de tanto acostumado que a gente ficou desde a pandemia com as assinaturas digitais. Pode passar. Só que nós nos deparamos com alguns entendimentos jurisprudenciais questionando esse uso dessa assinatura eletrônica. E aí a gente tem, na regulamentação sobre o tema, a distinção de tipos de assinaturas, né, eletrônicas. Então, a gente tem a assinatura que ela decorre do ICP Brasil, que a gente fala que é a assinatura qualificada, que é a assinatura que os advogados utilizam via token. Então, essa assinatura, a gente tem o token, e a gente, quando nós assinamos, ali vem já a certificação do ICP Brasil. No entanto, as assinaturas dos contratos de locação, em razão de a emissão de certificado digital via ICP Brasil ser custosa, nós percebemos que a regra é a não utilização do token para assinatura dos contratos de locação, e hoje a gente percebe a utilização de diversas plataformas, e uma das mais famosas, acho que foi a pioneira nesse tipo de assinatura, é a DocuSign. Então, em 2019, nós nos deparamos com esse julgamento, né, esse julgado aí do Tribunal de Justiça de São Paulo, e esse foi um processo, foi uma ação de execução. Então, foi iniciada a ação de execução para cobrança de débitos decorrentes da locação, e simplesmente o entendimento foi que, em razão de a DocuSign não ser uma plataforma, vamos dizer assim, que utiliza a infraestrutura de chaves públicas, né, brasileira, o ICP Brasil, então, em razão da DocuSign não ser essa plataforma, esse contrato assinado de forma digital não poderia ser utilizado para fundamentar a ação de execução de título extrajudicial, em razão da ausência de comprovação de autenticidade das assinaturas digitais imputadas ao locador, autor, ou também à locatária, e também nas testemunhas que foram indicadas ali no contrato. Então, esse precedente, em 2019, ele alertou todo o mercado imobiliário, todos os players, né, todo mundo que trabalhava no mercado imobiliário, porque, como eu falei anteriormente, quando da pandemia, né, a gente, na verdade, isso aí foi em dezembro, tá vendo, 2019, aí veio a pandemia, a gente começou a usar muito, e aí quando esse julgado, ele começou a ser debatido, todos aqueles contratos que haviam sido assinados digitalmente na pandemia, todo mundo se lembra, né, verificando esse julgado, e ficou
aquela situação de insegurança jurídica. No entanto, pode passar para o próximo slide. A gente percebe que já começou a haver um movimento de desconstrução, vamos dizer assim, desse entendimento da necessidade de utilização somente do ICP Brasil. Pode passar no próximo slide. E aí a gente vê agora, né, um julgado agora do TJ de São Paulo, de agosto de 2020, que fala de forma diferente. Então, coloca assim, na verdade, teve uma decisão em primeira instância que determinou a emenda inicial para retirar o rito de execução e adaptar o procedimento para o rito comum, com o entendimento de que as assinaturas elas não haviam sido realizadas pelo ICP Brasil. E aí o entendimento agora do Tribunal de São Paulo foi no seguinte sentido: olha, a gente pode verificar sim uma presunção de veracidade quando é utilizada uma certificação nas plataformas, por exemplo, a DocuSign, a gente tem outras também, né, outros sites que a gente pode utilizar, mas a gente tem que ter a necessidade de ter uma admissão pelas partes no documento que está sendo assinado. Então, a gente verificou que no contrato de locação nós precisamos trazer expressamente essa cláusula dizendo que as partes, elas indicam, elas entendem, né, que aquele contrato vai ser assinado de forma digitalmente. Uma outra orientação que eu sempre utilizo aqui nos contratos, a gente coloca também que as partes elas estão também indicando qual é o endereço eletrônico que vai ser utilizado, porque geralmente essas plataformas a pessoa recebe um e-mail para ela entrar e ter acesso ao documento para ser assinado. Então, no contrato de locação, a gente também informa esse e-mail, né? As partes, elas, além de demonstrar ali ciência de que aquele documento está sendo assinado de forma digital, elas também indicam no contrato de locação qual é o endereço eletrônico, qual é o e-mail que elas declaram como sendo, né, seu, como sendo próprio, para o recebimento daquele contrato e posterior assinatura. Então, vamos dizer, essa discrepância, né, de um entendimento jurisprudencial e outro, trouxe a necessidade dos advogados adaptarem o contrato de locação com o objetivo de não receberem qualquer questionamento sobre a validade, a autenticidade dos contratos de locação assinados digitalmente. Então, o que a gente percebe é que esse movimento na jurisprudência trouxe a necessidade dos contratos de locação eles passarem por uma adaptação e inserção de cláusulas que anteriormente não se pensava ou não se achava tão necessário. Então, olha a importância dos precedentes jurisprudenciais para a prática da advocacia referente aos contratos de locação. Pode passar. E aí, a última polêmica que eu trouxe para a gente conversar sobre essa mentoria é sobre o bem do fiador. E aí a gente também pode refletir sobre a questão da garantia, né, no contrato de locação, porque a gente percebe que muitos advogados e também locadores, eles entendem ou têm a visão de que o contrato de locação ele tem que ser realizado sempre com a garantia no contrato. E acho que essa noção, né, tem que ser um pouco desmistificada em razão de que o advogado ele precisa entender qual é o objetivo do locador com aquela locação, com aquele contrato de locação. Porque se o objetivo do locador for ter a alta rotatividade naquele imóvel, ou se o imóvel, em razão da sua própria natureza, às vezes pela localidade que ele se encontra, ele
ele tem essa característica de alta rotatividade, então você, muitas vezes, incluir uma garantia no contrato de locação, você pode engessar a possibilidade do uso da ação de despejo e da liminar na ação de despejo. Então, a gente tem que pensar sobre essa necessidade. Obviamente, você incluir uma garantia no contrato de locação é você dar garantia, dar uma, não sendo redundante, né, mas você trazer uma certa segurança para o locador no momento de executar ou receber aquele valor que o locatário deixou de pagar. Mas, por muitas vezes, você inserindo essa garantia, você vai engessar, de certa forma, o locador, que ele não vai conseguir ter essa alta rotatividade que ele pretende com a locação. Então, acho que os advogados que atuam diretamente com locação, também precisam ter essa visão de que você precisa entender qual é o objetivo do locador com aquela locação, se o objetivo é ter alta rotatividade, porque muitas vezes o ideal vai ser você realizar mesmo uma locação sem garantia para você possibilitar justamente essa alta rotatividade. E aí, especificamente sobre o bem do fiador, a gente teve uma grande polêmica e discussão mesmo, né, nos tribunais superiores. Pode passar para o próximo slide. E até que essa polêmica ela chegou ao STF, foi quando acho que foi no início desse ano que foi sedimentado, vamos dizer assim, né, um entendimento sobre a possibilidade, né, de penhora do bem de família pertencente ao fiador nos contratos de locação, tanto residencial quanto comercial, porque o tema foi consolidado, porque justamente esse tema foi discutida, essa questão do comercial, da locação comercial, e aí foi pacificado que tanto na locação residencial quanto na locação comercial, o bem pode existir, sim, a penhora do bem de família pertencente ao fiador. E aí é interessante a gente até uma certa contradição que pode até acontecer no dia a dia da prática locatícia, é que a gente pode vislumbrar uma situação em que a pessoa ela faz a opção, ela tem um imóvel próprio, e aí ela faz a opção de alugar, ou deixar aquele imóvel, ou, enfim, sair daquele imóvel próprio, e ela resolve alugar um apartamento para residir, e ela tem aquela propriedade ali dela. E essa pessoa ela passa a ser inadimplente no contrato que ela celebrou de locação, então, ela como locatária, se ela for acionada, o bem dela próprio, né, que ela possui, bem de família, ele não vai ser atingido na execução, mas o bem do fiador, da locatária, ele vai poder ser atingido em razão do entendimento celebrado, né, fixado pelo STF. Então, e foi um julgado, acho que foi em abril desse ano, que foi consolidado esse entendimento, e que traz essa certa contrariedade mesmo na prática locatícia, porque o locatário, se ele tiver um imóvel no nome dele, esse bem não vai ser atingido, mas o fiador, tendo um único bem, vai ter o bem atingido pelo débito do inquilino, que ele, né, afiançou. Pode passar. E aí eu coloquei para os senhores a tese constitucional, a penhora do bem de família pertencente a fiador do contrato de locação, seja residencial ou seja comercial. Pode passar.
Oi? Isso. E aí, esse julgamento foi muito interessante, e aí a gente pode fazer agora esse debate mesmo, né, sobre as garantias do contrato de locação. Então, o STF, ele consolidou o entendimento de que é totalmente possível e constitucional a penhora do bem de família do fiador. E aí eu coloquei, né, até um alerta, se você é fiador em contrato de locação, cuidado, pois seu único bem pode ser penhorado. Agora, se você trabalha com caução de bem imóvel, né, garantindo o contrato de locação, o STJ, aí o informativo que eu trouxe, um informativo que saiu, esse julgado é bem recente, ele entendeu que se o único imóvel de uma pessoa for dado como caução, que é a modalidade de garantia no contrato comercial, o STJ entendeu que não pode ocorrer a penhora. Então, no próximo slide, eu coloquei a transcrição do RESP, que fala sobre essa impossibilidade, vamos dizer assim, né? Pode passar. E aí está o RESP, foi julgado agora esse ano, e aí ele fala que a caução levada a registro, embora constitua garantia real, não encontra previsão, devendo, em regra, prevalecer a impenhorabilidade do imóvel quando se tratar de bem de família. Então, como a gente, como especialistas em contrato de locação, a gente precisa também conhecer essas distinções quando a gente for trabalhar com garantias no contrato de locação. Se você vai buscar garantia, se você vai trabalhar com a fiança, se você vai trabalhar com uma caução, se você vai trabalhar com caução de bem imóvel, em dinheiro, e aí a gente também, sobre essa questão dos tipos, né, de caução, a gente também vê a realidade da caução em dinheiro, como que ela é utilizada de forma contrária mesmo à legislação, e aí a gente percebe aqui na prática, por exemplo, muitos locadores recebendo a caução e utilizando a caução não como determina a lei do inquilinato, e sim colocando em contas pessoais, em vez de abrir a conta corrente, a conta conjunta, né, locador e locatário. Então, esse estudo e aprofundamento das garantias do contrato de locação, eles são importantíssimos para quem quer atuar com a locação, como a gente precisa conhecer as peculiaridades das garantias para que a gente não possa trabalhar de forma equivocada e causar prejuízos mesmo para as partes envolvidas. Pode passar. Então, aí eu coloco um alerta, né? Se você for trabalhar, então, com a caução de bem imóvel, cuidado, porque se for um único bem, você não vai poder, e aí você pode ter alguma dificuldade lá com o inquilino. Então, vamos lá, pode passar. Pode passar? Eu já estou encerrando, gente, a minha fala. Foi a minha primeira participação aqui como mentoria, então eu não sabia quanto tempo utilizar na palavra, mas eu procurei trabalhar esses três, né, aspectos polêmicos, e agora eu me coloco à disposição para debate, para a gente conversar sobre o assunto. Essa palestra é sensacional de som. Foi uma palestra muito interessante. E quanto às garantias do contrato de locação, a questão do bem de família, é algo que eu costumo sempre estar chamando a atenção disso, né? Porque o fiador, ele tem que sempre ter isso em mente, que se ele está colocando um bem sobre fiança, ele tem que administrar o adimplemento, né, da locação,
porque ele está colocando esse bem em risco. E, independentemente de ser um bem de família, a partir do momento que ele coloca esse bem sob fiança, ele está abrindo mão, né, do bem de família, dessa qualidade, né? Então, eu acho que esse julgado é bem justo nesse sentido, e é algo que eu sempre estou defendendo na questão da penhora do fiador. Mas era só um comentário que eu tinha para fazer. O doutor Haroldo, que é o nosso coordenador de mentoria, quando ele esteve aí no Espírito Santo, ele ficou muito feliz, muito entusiasmado, me ligou aí do Espírito Santo, falou que vocês também foram muito acolhedores, que foi um evento bastante relevante para a advocacia também. Então, nós estamos muito felizes de estarmos recebendo a doutora Vanessa aqui e todos os advogados do Espírito Santo na nossa ABAME, que a nossa ABAME, sempre lembrando, é nacional. Inclusive, eu gostaria de consignar a presença do nosso diretor regional de São Paulo, o doutor Jacques, que está aqui presente, prestigiando sua palestra, doutora Vanessa, sua mentoria. E temos pessoas também lá da cidade de Búzios, que é a doutora Eluar, que está aqui presente, doutor Ronaldo de Rio das Ostras. Então, sempre lembrando que a nossa ABAME é nacional e ela está no Brasil afora, e isso nos deixa muito felizes. E o híbrido favorece isso, né? Vamos agora aos questionamentos. Além desse de bem de família e da garantias, doutor Sidney, tem algum questionamento? Não, só uma colocação sobre a primeira polêmica que a doutora Vanessa trouxe, em relação ao dano do imóvel. É lógico que a questão da vistoria inicial na entrada do imóvel é fundamental, mas aí eu trago a seguinte questão: não havendo essa vistoria, né, e sendo sabedor que aquela questão do desgaste natural é uma questão muito subjetiva, como é que ficaria a entrega do imóvel após, por exemplo, 8 anos de uso, sem essa vistoria inicial? Nossa, é complicado, né? Eu digo assim, uma locação sem uma vistoria inicial, ela é muito frágil no momento da devolução do imóvel, justamente porque você não vai ter como provar como esse imóvel foi recebido pelo locatário. E a gente tem essa possibilidade, né, do locatário, ele devolve, salva as deteriorações do uso normal. Então, como você vai conseguir comprovar como ele recebeu, e o que foi o desgaste do uso normal? Então, quando eu me deparo com uma locação que não teve vistoria inicial, a gente orienta o locador para ele se valer daquela previsão da lei do inquilinato, que o locador ele pode fazer uma visita ao imóvel a qualquer momento durante a locação, e aí a gente tenta fazer, né, essa visita e verificar a possibilidade de a gente fazer uma vistoria, mesmo que seja no decorrer da locação, para no futuro, quando for feita a devolução, a gente conseguir pelo menos ter algum tipo de documentação. Agora, se você não tem nada previsto, fica complicado você exigir do locatário algum tipo de reparo ou manutenção, até mesmo para prova, né? Como você vai provar que aquele item não estava daquela forma no imóvel? Fica bem difícil mesmo, muito complicado. Nesses casos, eu iria orientar uma mediação, fazer um acordo, porque no judiciário também acho que fica bem frágil qualquer tipo de argumento no sentido de que seria a responsabilidade do locatário. Perfeito. Nós temos aqui um questionamento do doutor Eloá. Primeiro, ele agradece bastante e diz o seguinte, pergunta a doutora Vanessa: o que a colega acha das vistorias feitas de forma fotográfica? Acho excelente, Eluar, né, que está falando aqui no chat. Inclusive, as vistorias que são feitas por empresa terceirizada
em regra, elas costumam ter vamos dizer assim, um registro fotográfico muito robusto. Inclusive, é até bem extenso, né? Até fotografam detalhes mesmo do imóvel. Então, a orientação é, se você não for contratar uma empresa terceirizada para fazer vistoria, se você presta assessoria jurídica para uma imobiliária, e a imobiliária é quem faz essa vistoria, a minha orientação é que você diga para a imobiliária fazer o registro de forma fotográfica, além de fazer, obviamente, a parte escrita, né, o relatório daquela vistoria, mas as fotos elas necessitam estar presentes justamente para você não ter qualquer tipo posteriormente, né, qualquer tipo de questionamento. Então, fotos são essenciais. Perfeito. A doutora Dânia parabeniza pela brilhante exposição e diz o seguinte, temos que ficar atentos. É verdade, muito atentos. Doutora Vanessa, a nossa diretora secretária, a doutora Daniela, vai fazer uma pergunta à senhora. Boa noite, doutora Vanessa. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua aula. Na verdade, eu gostaria de saber o seu posicionamento, você compartilhasse aqui com a gente, né, que você está falando de um outro estado, de uma outra jurisdição. Como que você costuma orientar, ou como é seu modo de atuar, se você acredita ainda que esses danos, né, provenientes de uma locação, você se utiliza muito da mediação nesses casos? Você acredita que tem sido positiva, né, tentar o acordo e mediação, ou realmente os locatários só indenizam por meio da ação mesmo judicial? Queria saber só seu posicionamento. Então, a gente trabalha muito com acordo extrajudicial e eu digo que, em regra, a gente tem bastante êxito. Eu vou dar um exemplo de uma... E aí é sempre bom a gente ponderar, porque muitas vezes os proprietários, eles, apesar de muitas vezes eles poderem exigir, né, um valor ou um reparo naquele imóvel, a gente trabalha muito com os locadores, com os proprietários, no objetivo de conscientizar que, apesar deles terem direito àquele reparo ou aquele valor, muitas vezes vale a pena ele abrir mão de alguma quantia para ele resolver a situação de forma mais célere. Então, vou dar um exemplo concreto que a gente está finalizando até um acordo extrajudicial numa entrega de um imóvel, de uma sala comercial. Bom, no nosso contrato que a gente trabalha aqui, ele estabelece especificamente que, acho que a maioria dos contratos de locação comercial é nesse sentido, de que o locatário, caso ele realize alguma alteração, né, no imóvel, ao final ele tem que retornar o imóvel como ele recebeu, salvo se o locador ele concordar ou anuir. Enfim, nessa sala comercial, o locatário, sem anuência do locador, ele separou, vamos dizer, dividiu a sala com paredes de drywall. E, em razão disso, ele perfurou a cerâmica, né, o piso daquele imóvel, daquela sala. Bom, no final da locação, agora ele foi restituir, retirou a parede de drywall, só que os pisos, né, a perfuração na cerâmica ficou presente. Então, o locador, obviamente, no laudo de vistoria final saiu essa inconformidade, e aí o locador exigiu que o locatário reparasse, substituindo aquelas cerâmicas que haviam sido perfuradas. Ocorre que as cerâmicas, elas eram antigas, então foi realizada a busca no cemitério de azulejos, em todas as lojas aqui,
e a cerâmica simplesmente ela deixou de ser fabricada e não tem mais como substituir aquela cerâmica por outras novas. Então, viu-se a necessidade de fazer o quê? Substituição do piso total da sala. Aí a gente pensa, né? Uma substituição do piso total da sala daria em torno, eu não sei, 10 mil reais, enfim, para trocar as cerâmicas todas. Mas será que é razoável a gente exigir do locatário esse valor total para trocar a cerâmica inteira da sala? Então, a gente começou a mediação nesse sentido. E aí chegamos em um acordo de cobrar metade do valor total do locatário, e o locatário aceitou esse valor. Então, a gente percebe, a gente podia ter exigido do locatário o valor total? Talvez sim, numa ação judicial a gente poderia exigir, porque ele perfurou a cerâmica, não tem como substituir a cerâmica, fica no meio da sala, né? Aqueles furos. Então, a gente pode, talvez, se a gente ajuizasse uma ação, exigir do locatário o valor integral para tocar o piso inteiro da sala. Mas a gente conseguiu evoluir com o locador para demonstrar para ele que não seria razoável a gente fazer essa exigência do valor integral, e ele entendeu, o locador entendeu, e o locatário aceitou. Então, eu sou super adepta a gente tentar, sim, sempre buscar a mediação, porque ingressar no Poder Judiciário, a gente sabe quando a gente entra, mas a gente nunca sabe quando a gente vai sair. Ainda mais a gente analisando a taxa de congestionamento do Poder Judiciário, que é divulgada pelo CNJ, a gente percebe que o Poder Judiciário simplesmente não dá conta das demandas que estão entrando. Então, se a gente puder poupar, né, os nossos locadores do Poder Judiciário, a gente faz sempre esse alerta e a gente tem conseguido bastante êxito nessa mediação. Acho que eu consegui responder, né, sua pergunta. E, Sidney, por isso que é importante, né, doutora Vanessa, ter um bom termo de vistoria para que essas coisas não aconteçam, e cláusulas no contrato que tenham essa previsão de que, se ele for fazer alguma alteração na estrutura, com a anuência do proprietário. Né? Porque uma perfuração numa cerâmica ou num porcelanato no meio da sala realmente é complicado, né? Qualquer proprietário que abriria a mão desses outros 50%. Isso aí. Temos mais comentários. O doutor Emílio pediu aqui a palavra, depois eu vou passar ao doutor Cláudio e a doutora Priscila. Doutor Emílio. Eu já coloquei no chat. Não, uma boa noite. Primeiro, quero parabenizar a palestrante, muito objetiva, uma palestra realmente muito boa. Eu queria fazer uma indagação, porque aconteceu um caso conosco lá na nossa imobiliária, uma ação de despejo que nós movemos, e o inquilino que saiu deixou o imóvel em condições não muito aceitáveis, de acordo com o laudo de vistoria que foi feito antes da entrada dele, né? E, posteriormente, também a sua saída. Ele questionou no laudo, não foi. Nós normalmente pedimos a uma empresa para fazer essa vistoria. Manda lá o vistoriador, manda o laudo com fotos, etc., etc., né? E ele questionou que o vistoriador não era engenheiro. Ué, mas tem que ser engenheiro? Eu gostaria de ouvi-la a respeito, porque eu não sei de nenhuma lei que obriga que o vistoriador de um imóvel tenha que ser engenheiro. Então, essa foi a dúvida pendente, ok? Então, doutor Emílio, realmente não precisa ser engenheiro. Na verdade, o vistoriador ele vai apenas atestar como que aquele imóvel está sendo entregue. Esse laudo de vistoria ele pode ser utilizado por um engenheiro caso tenha algum problema estrutural, algum questionamento mais técnico. Então, você pode utilizar o laudo de vistoria para embasar, de repente, uma avaliação por um engenheiro, mas realmente não tem nenhuma legislação que determine isso.
o vistoriador ele só apenas vai tirar fotos e relatar o que ele está verificando ali naquele ambiente, naquele imóvel, mas não tem essa necessidade mesmo, não. Ok, muito obrigado, viu? É interessante também mencionar que quando a gente, algumas situações, quando a gente percebe que pode haver algum certo problema ou alguma dificuldade, existe a possibilidade de você utilizar a lavratura de ata notarial para no momento da saída do inquilino. Então, assim, se você está trabalhando numa locação que já vem se arrastando com certa dificuldade e você tem essa percepção de que no momento da saída pode acontecer algum tipo de questionamento, eu já vi situações da gente se utilizar do tabelionato de notas, então vai o tabelião e ele ali, né, ele faz a vistoria e depois a gente lavra uma ata notarial e o tabelião ele pode se utilizar de fotos também, até mesmo filmagem, e o tabelião ele também não faz nenhum tipo de juízo de valor, né, para dizer se aquele dano decorreu disso, do locador, do locatário, enfim, mas ele tem uma certa, como, né, o tabelião ele tem fé pública, ele tem uma certa robustez nessa documentação, né, na ata notarial. Então, é uma outra experiência que a gente possui que talvez seja interessante para o dia a dia né, da atuação de vocês com locação, utilizar da ata notarial pelo tabelionato de notas. Ok, Inclusive, até mesmo para mediação, a gente pode utilizar o tabelionato de notas. Pelo menos aqui no Espírito Santo, a gente já tem alguns tabeliães que têm o curso do CNJ de mediação, então eles têm autorização para realizar a mediação extrajudicial nos cartórios de notas. ok, muito obrigado, viu? Uma boa noite e meus parabéns. Obrigada. Doutora Vanessa, o nosso diretor correspondente da Banda São Paulo, doutor Jacques, também parabéns pela sua brilhante aula e pela promoção. Acompanha também a nossa mentora, doutora Melina Luna, a excelente mentoria. Meus parabéns. O nosso conselheiro, doutor Cláudio Habib, faz a seguinte observação, que tem feito alguns contratos sem garantia e tem tido bons resultados, haja vista liminar. Sorte a dele, né? Maravilha. A doutora Priscila diz o seguinte: doutora Vanessa, parabéns pela excelente explanação. Muitos contratos de locação, embora contenham cláusulas mencionando que o imóvel está sendo entregue em perfeitas condições de habitação, pintados, etc., porém sem acompanhar o laudo de vistoria. Como você visualiza essa questão? Doutora Priscila, muito interessante sua pergunta, porque há uns 3, 4 meses atrás, eu prestei assessoria para um inquilino que ele iria celebrar um contrato de locação de uma sala comercial, e aí ele me procurou para fazer essa análise do contrato de locação. E no contrato tinha justamente essa cláusula que você colocou ali, que o locatário recebia o imóvel em perfeitas e acho que estava perfeitas e adequadas, alguma coisa assim, condições, e não falava nada de laudo de vistoria inicial. Só que logo depois ele falava que, ao final da locação, quando da devolução do imóvel, será realizada uma vistoria final. Aí eu estava fazendo a análise do contrato, aí eu me deparei com justamente essa cláusula. E na mesma hora, no meu parecer, foi no sentido de alertar o inquilino de que ele deveria solicitar ao locador a inclusão de uma cláusula contratual de elaboração de laudo de vistoria inicial, e aí também alertei o inquilino, né, o locatário, que esse laudo de vistoria inicial e final tem que ser pago pelo locador, né, que não poderia ser cobrado daquele valor,
Então, é que a gente não tem, o inquilino ele não tem como admitir um contrato de locação, uma cláusula estabelecendo que ele está recebendo o imóvel em perfeitas e adequadas, né, perfeitas condições, que não descreve quais são essas perfeitas condições. E aí isso coloca o inquilino numa situação de total fragilidade, porque se tiver isso no contrato, depois no lado de vistoria final, vier descrevendo as inconformidades e quiser imputar ao inquilino esse reparo, o inquilino vai ficar numa situação bem fragilizada e talvez ele tenha até mesmo que efetuar esses reparos que talvez, em tese, ele não deveria fazer. Então, muito interessante seu questionamento, que foi um caso real que eu tive a oportunidade de atuar, e nesse aí eu esclareci essa situação no parecer que eu apresentei para o inquilino, ele entrou em contato com o locador, e o locador decidiu, entendeu a necessidade de inclusão de uma cláusula específica sobre o lado de vistoria inicial, e essa cláusula foi incluída. Então, essa situação também alerta, né, para que nós possamos cada vez mais apresentar né, para a sociedade mesmo a necessidade de ter esse olhar jurídico sobre a locação, como que a locação ela precisa ser acompanhada de um especialista. Então, a prática nos mostra isso e cada vez mais a gente tenta passar essa informação, né, para quem nos cerca, para a sociedade. Acho que também as associações, né, como a ABAME, também tem esse papel de cada vez mais conscientizar a sociedade sobre a necessidade de ter um advogado especialista tratando do assunto. A OAB também tem esse, né, esse papel. Então, que nós possamos cada vez mais trabalhar dessa forma, para que a gente possa cada vez mais melhorar as relações referentes, né, do mercado imobiliário. Vanessa, aqui na BAME a gente tem trabalhado muito nessa conscientização. Primeiro no extrajudicial, até com as novas alterações que nós tivemos na 6.015, e também para alterar um pouco, modificar um pouco essa cultura da advocacia, de que precisa judicializar e que nós estamos aqui para administrar e gerir conflitos. Não necessariamente, nós estamos por uma consultoria preventiva, né? E evitar que os conflitos ocorram, né? Se a gente dá uma assessoria jurídica firmando um contrato bem claro, objetivo, com uma previsão contratual de cláusulas que protejam ambos os lados de forma bem clara, eu acho que evita qualquer tipo de discussão futura e facilita uma mediação, no caso, se acontecer alguma intercorrência, principalmente se a gente estiver lidando com pessoas de boa-fé, né? Quando a gente não está lidando com pessoas de boa-fé, aí realmente aí é um caso à parte, né? E aí, às vezes, sim, seria necessária uma judicialização. Mas, doutora Vanessa, todo mundo aqui que está presencialmente na ABAME, pelo que nós já vimos, como o doutor Sidney expressou, do chat da internet, está todo mundo muito feliz e satisfeito com a sua explanação, com a sua palestra, com a sua clareza e desenvoltura, e o que nos deixa muito felizes com esse projeto de mentoria, que é um projeto de mentoria que nós iniciamos na ABAME, na gestão anterior do Dr. Sidney Santana, que eu era presidente da comissão ABAME Jovem, e nós firmamos um convênio junto com a OAB-RJ, cuja a doutora Ana Tereza Basílio, que é vice-presidente da OAB, ela foi a criadora desse projeto, dessa obra, né, na OAB, e nós firmamos um convênio com essa mentoria, e esse trabalho a gente vem desenvolvendo, foi implementado já na minha gestão, porque o doutor Sidney, que está aqui do lado, ele foi meu mentor à presidência. Olha só como as coisas funcionam aqui na ABAME. Então, a mentoria funciona muito bem. Eu já estou querendo preparar eu quero ser mentora da próxima presidência também. E a gente disseminar essa cultura de mentoria, que eu acho que ela só tem a agregar e a construir, né?
Então, já está consignado aqui uma convocação para que a doutora Vanessa retorne à BAME, né? Uma intimação, né, Sidney? Uma intimação. Quem sabe da próxima eu não vou presencial, hein? É só a gente se programar. Isso que eu queria dizer, venha presencial, a BAME é muito acolhedora, aqui nós nos tratamos como família, nos abraçamos como família, brigamos como família, e é uma instituição... olha, isso, é que eles ficam me avisando nos anúncios que tem que dar. Então, também, então, olha, as pessoas, as vozes aqui, convida também para ser associada, convida para ela vir presencialmente. Então, estão todos os convites aqui, doutora Vanessa. Venha na cidade maravilhosa, curtir com os avamianos. E muito obrigada. Tem aqui consignado o certificado da palestra de hoje, de mentoria. E que já está aqui, a Caroline vai enviar, tá? E eu quero também aproveitar a oportunidade para dar boas-vindas ao nosso novo associado, do Dr. Pedro Álvares, que também já está aqui presente nessa noite de mentoria. Mais alguém que o senhor queira falar, doutor? Sim, só registrar que o doutor Antônio Augusto, um associado nosso, muito nos honra com essa sua presença. Excelente palestra, doutora Vanessa, muito esclarecedora. Muito agradecido. Doutor Antônio Augusto também tem estado sempre presente nas nossas palestras de mentoria. É uma honra muito grande tê-lo aqui com a gente. E é isso, chegando ao fim. Doutora Vanessa, aqui também costuma sempre ter uns quitutes no final. Todo evento da BAME, toda terça e quinta, tem sempre um lanchinho para uma confraternização, um network. E essa é a nossa Casa BAME, que está durando 33 anos e vai aí rumo mais 33 anos, se Deus quiser. Um forte abraço a todos. Obrigada a todos. Os trabalhos da noite de hoje. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite, um abraço, doutor Boa Cid, doutora noite, Alessandra. obrigada. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigada.